Vamos falar aqui um pouco sobre os dados que nós vamos trabalhar nessa capacitação sobre o uso do R com indicadores sociais. Vamos trabalhar com os dados do Atlas Brasil, que é um grande esforço, um grande trabalho feito para fornecer informações para os municípios, para os agentes políticos, sociais, para as pessoas interessadas, para quem estiver estudando, conhecer sistematizadamente, né, os dados do Brasil e, obviamente, poder utilizar essas informações para suas ações locais e também, né, para contribuir com os projetos que procuram atender os objetivos do desenvolvimento sustentável. O, o Atlas ele foi desenvolvido pelo pessoal do IPEA, da Fundação João Pedro e do PNUD. Em 2013 eles publicaram, né, um Atlas sistematizando diversos indicadores a partir dos censos do IBGE, dos dados do IBGE de 1991, 2000 e 2010. Né, o censo em andamento agora, em 2022, né, com todo esforço que o IBGE vem fazendo para superar as barreiras e as dificuldades, né, a gente espera que o censo esteja concluído, esses dados do censo estejam já disponíveis no próximo ano e a gente possa trabalhar com esses dados do censo, tendo essas informações do Atlas já como parâmetros de comparação, né, para a gente poder avaliar o que foi feito até aqui e projetar, né, a nossa caminhada aí até 2030. Né. O Atlas ele está disponível na internet, né, e no site, né, do Atlas Desenvolvimento Humano do Brasil, um site que procura ser bem amigável, né, possível a gente baixar os dados lá, pode até fazer a interação lá com os dados, levantando as informações em tabelas, nos mapas, interativo que eles promovem, né, fazer a comparação entre os municípios, ou seja, o próprio site é uma ferramenta de análise de dados. Né? Então, para muita gente, eu acho que o site já é em si uma ferramenta bastante importante. Nós vamos procurar dar um passo além. Né? Nós vamos pegar esses dados, vamos baixá-los e vamos trabalhá-los dentro de uma ferramenta analítica como o R. Né? Mas para a gente conhecer então o trabalho que foi feito, o grande trabalho, né, esforço enorme, com certeza feito ali pelo pessoal do IPEA, do PNUD, da FJP ali, para poder disponibilizar esse material, né, a gente pode ver que tem, além da sistematização dos indicadores, eles fizeram um alinhamento também, né, dos indicadores com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Então, são 330 indicadores, tem 120 desses indicadores que estão diretamente relacionados aos ODS para nível municipal. Né? O pessoal do Atlas, né, que desenvolveu o Atlas, eles criaram o IDH-M, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, eles adaptaram, é a mesma medida do IDH, só que adaptado aos dados municipais, aos dados disponíveis, né, para análise municipal. Então, com base nesses indicadores, né, que eles trabalham, não só o IDHM, mas outros indicadores que eles fizeram, possível, né, eles já deixam ali no próprio site a correspondência, o alinhamento, né, que os indicadores têm para se pensar os ODS. Né. Além disso, eles têm 78 indicadores, os 330, desses aí que são baseados nos registros administrativos. Né, e são atualizados. Está atualizado no site até 2017, mas é possível, né, então, ter esse parâmetro e fazer essa atualização. Isso é importante pelo seguinte, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande, é muito complexo, e um órgão como o IBGE fazer pesquisas municipais anuais é muito difícil. Nós não temos agências estaduais também, que embora em alguns estados nós tenhamos algumas agências que façam pesquisas municipais, e tem, no Brasil todo a gente não tem ainda esse investimento, né? E obviamente os municípios não têm recurso para fazer pesquisas municipais muito regulares ou apuradas
de maneira que a gente possa utilizar como parâmetro, né, comparativo com séries anualizadas ali. Então a gente precisa dos dados do IBGE, principalmente os dados do censo, né, a PNAD e outros dados do IBGE se refere mais aos estados, às regiões metropolitanas, e o censo, sim, ele dá o mapa dos municípios. Os registros, então, eles ajudam a gente a pensar os municípios, né, com todas a necessidade de se pensar como trabalhar com os registros, mas registros como a RAIS, né, como CAGED, os dados da saúde, né, os dados da educação, nos fornecem instrumento valioso para a gente acompanhar as políticas municipais ano a ano. E o Atlas ele faz a sistematização de 78 indicadores municipais baseados ali nos registros administrativos, né? O IDHM, né, como eu disse, ele é a mesma coisa que o IDH, porque ele contém as 3 dimensões do IDH: longevidade, renda e educação, né? Mas ele é vamos dizer, uma adaptação, né, levando em conta a disponibilidade, que tipo de dado que nós temos para pensar educação, renda e longevidade, saúde, no caso aqui longevidade, para os municípios brasileiros. Então é uma adaptação do Atlas. Então a gente tem o IDHM, né, e em torno do IDHM são esses 330 indicadores, né, que nós temos, sistematizados pelo Atlas, que parte desse material o pessoal utilizou, o pessoal do IPEA, do PNUD utilizou para poder criar o próprio IDHM, parte são informações complementares que vão ajudando a ter essa visibilidade maior das políticas públicas no Brasil, né? Então é um acervo bastante rico, bastante poderoso, né? O IDHM, então, como o IDH, né, ele pode ser interpretado como com aquela variação para análise comparativa dos municípios, né? Ele vai de 0 a 1, de 0 a 499, 0 a 0,499 seria um IDH muito baixo, de 0,5 a 0,59 baixo, de 0,6 a 0,699 médio, 7 a 799 alto e acima de 8 para cima seria muito alto. Esse é um parâmetro, uma escala para comparação dos municípios a partir do IDHM, que segue, né, então, a mesma ideia do IDH, para a gente poder avaliar o avanço das políticas, das ações municipais, né, em termos, ter um parâmetro, né, em termos de atendimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável e de outras medidas de alcance social que se desenvolvam nos municípios. Então é um parâmetro, ele se transforma num parâmetro, numa baliza para a gente poder estudar os indicadores, né? Então lá no site é possível, né, selecionar os indicadores, baixar apenas os indicadores que tem necessidade, o ano, né? Então é possível já direto no site do Atlas fazer um recorte, né, com as diversas dimensões ali, o desenvolvimento humano, educação, habitação, meio ambiente, participação política, as variáveis populacionais, a renda, a saúde, trabalho e a vulnerabilidade. Então, possível, então, cada item desse tem vários indicadores, vamos lembrar, no total são 330, 120 alinhados diretamente aos ODS. Tudo isso a gente encontra no site, né? Tá a descrição lá, tá a discussão lá, como é que visualmente bastante agradável de ser visto. Vários vídeos também eles têm explicando como funciona esse trabalho deles lá. Então a gente pode selecionar diretamente no site esse material, né? E também ele está disponível, né, eles disponibilizam lá uma publicação que é o Radar IDHM, onde eles vão fazendo análises periódicas com esse material, e tem todo o detalhamento da metodologia utilizada para definição, para utilização para o cálculo desses indicadores, né? Então é um material muito importante, é um site muito importante, e é esse material que a gente vai utilizar aqui como referência para o nosso estudo.